Oi, tudo bem? Que bom que você chegou aqui a este canal. Louvado seja Deus por sua presença, nada acontece por acaso, você está aqui por providência. E se você está chegando aqui neste canal pela primeira vez e ainda não entende o tema do canal, tempo 3 refere-se ao último tempo profético mais importante da raça humana. Portanto, seja bem-vindo. Eu espero que a palavra de Deus possa alimentar você mais uma vez. Hoje eu resolvi falar sobre um assunto que está sendo muito comentado atualmente. Um certo cidadão com o nome de Lázaro Barbosa tem aterrorizado pessoas que vivem no interior do Distrito Federal. Ao que me parece, trata-se de um psicopata. Alguém que já foi muitas vezes preso, conseguiu fugir e agora a polícia trava uma guerra no que diz respeito à perseguição. Várias tentativas da polícia para prendê-lo, mas todas elas em vão. Esse homem parece extremamente hábil no que diz respeito à fuga e parece que ele conhece muito bem a região onde ele vive. O fato da polícia estar atrás desse homem já há muitos dias e não conseguindo prendê-lo está deixando muita gente com uma pulga atrás da orelha. Muita coisa está se falando a respeito. Alguns alegam que ele é especialista na arte da fuga. Outros dizem que ele tem uma proteção espiritual satânica. E pelo fato da polícia ter encontrado vários objetos místicos na sua casa, objetos que estão ligados ao satanismo, algumas pessoas estão insistindo em dizer que ele não está sendo pego por uma proteção espiritual. É bem verdade que o mundo espiritual existe, ele é fato, ele é real. Mas nós seres humanos temos uma propensão a colocar todos os atos humanos na conta de Satanás. Satanás é o arqui-inimigo de Deus, o grande tentador. Ele está por trás de toda tentação. É ele quem sugere as más ações no coração do homem, na mente humana. É ele quem influencia o ser humano a fazer coisas terríveis. Além da sugestão que estão fazendo de que ele tem uma proteção satânica, alguns dizem que suas atitudes são fruto deste pacto, de que Satanás está possuindo este homem e fazendo com que ele se entregue a essas atrocidades. Isso me deixou pensativo e me fez pensar seriamente a respeito do assunto. Deus tem nos ensinado muitas coisas em sua palavra que temos deixado de lado. E talvez seja a hora de começarmos a compreender de que nem tudo que acontece nesse mundo é culpa exclusivamente de Satanás. Apesar de ele estar por trás de todas as coisas terríveis que acontecem neste mundo, nós temos uma propensão a acusá-lo de tudo que acontece de ruim. E algumas pessoas até defendem atos terríveis cometidos pelos homens como se eles não tivessem culpa, mas estivessem sob o domínio de um espírito mau. É verdade que espíritos podem dominar pessoas? É verdade que espíritos podem fazer com que pessoas cometam atos criminosos? Sim, querido, mas eu não estou aqui para dizer para você hoje que este ato terrível que este senhor chamado Lázaro está cometendo seja fruto de uma possessão demoníaca e que ele não deve receber a culpa por isso. Ainda que homens sejam possuídos por demônios e acabem cometendo atrocidades, isso não retira do homem a sua responsabilidade. A possessão demoníaca é fruto de um relacionamento muito longo entre um homem e Satanás, entre o ser humano e o inimigo de Deus. A Bíblia deixa claro que todo homem será tentado, mas que ninguém será tentado acima do que podem suportar. Essa é uma promessa do próprio Deus. Então, para que o homem chegue a esse estado deplorável de possessão, ele precisa ter caminhado uma longa jornada na direção de uma associação com o mal. Todos estes casos tiveram um ponto de partida. Nenhum desses casos iniciou involuntariamente. Deus jamais permitiria que Satanás tomasse posse de um homem sem que este homem um dia tivesse permitido que Satanás o fizesse. Mas a grande questão é, esta é uma realidade. Isto está acontecendo. E a palavra de Deus diz que, perto do fim dos tempos, os homens desmaiarão de terror ante a expectativa das coisas que lhes sobrevirão. Nós estamos vendo atrocidades seguidas, uma atrás da outra. Jovens que entram nas universidades armados e matam seus amigos e professores. Homens armados que invadem lugares por atos terroristas e ceifam a vida de muitas pessoas. Essa é uma verdade incontestável que eu e você não podemos fugir. O mundo está dominado pelo caos. Satanás parece ter tomado as mentes humanas e está realizando coisas terríveis. O sábio Salomão uma vez falou a respeito do comportamento humano. E ele escreveu: assim como imaginou a minha mente, assim é. Esse texto me relembra o caso de um homem que havia matado muitas crianças e quando ele foi encontrado, descobriram que ele era um homem religioso. Alguém perguntou para ele: por que você cometeu tais atos? E ele citou exatamente a Bíblia nesse texto que diz: assim como imaginou a minha mente, assim é. Em outras palavras, ele estava dizendo que na sua mente havia muitas coisas terríveis e que ele passava horas pensando naquelas coisas e por isso acabou sendo influenciado pela sua própria mente. A mente inicialmente é um lugar inóspito que ninguém habita. Se dermos espaços para pensamentos ruins suspeitas em nossa mente, este lugar será preenchido.
Mas o Senhor nos deu a capacidade de escolhermos quem deve habitar em nossa mente. E quando convidamos ao Senhor de todo o coração para que Ele o faça, Ele preenche esse lugar. E essa terra, que é a nossa mente, deixa de ser espaço do inimigo. Depois que isso acontece, precisamos continuar indo ao Senhor todos os dias para que Ele mantenha esse lugar habitado, para que Satanás não entenda que esse lugar é uma casa sem dono. Então podemos chegar à conclusão de que essas coisas realmente acontecem por influência satânica. Mas em algum momento o homem deu o primeiro passo. O homem sempre será responsável por suas atitudes, por suas decisões. A religião que você pertence, o grupo que você faz parte, as crenças que você carrega, jamais justificarão tamanhos atos de atrocidade. Vemos os terroristas justificando os seus atos como se estivessem fazendo alguma coisa em favor de Deus. Ora, Deus que julgará todas essas questões, pois essas são questões extremamente complexas e que nós só poderemos ter uma resposta confiável quando estivermos diante do Senhor e Ele nos explicar todas as coisas. Muito bem. E o que a Bíblia diz a respeito deste movimento na violência, desse crescimento absurdo, dessas atrocidades que nos chocam e nos deixam espantados, aterrorizados? Na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3, a partir do verso 1, veja o que está escrito. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Então, a Bíblia está dizendo que existe uma razão específica para que essas coisas terríveis estejam acontecendo. Estamos precisamente diante do grande dia da volta do Senhor Jesus, e a palavra de Deus diz que nos últimos dias os homens seriam assim, cruéis, implacáveis. Estes são comportamentos previstos pela palavra de Deus para os últimos dias. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, a palavra de Deus está dizendo justamente isso. Estes são sinais inequívocos de que estamos próximos às portas. Estamos prestes a ver o Senhor Jesus voltar. Por isso, o pecado e o poder de Satanás sobre os seres humanos tem aumentado. Então, precisamos olhar para esses fatos onde Satanás domina seres humanos e realiza através deles atos tão terríveis como um sinal inequívoco da volta de Jesus. Precisamos olhar para tudo isso e entender que estamos perto de sermos resgatados e pararmos definitivamente de nos eximirmos da culpa e colocarmos tudo sobre a responsabilidade de Satanás. Em algum momento da tua vida e da minha vida tivemos que fazer uma grande decisão de que lado nós estamos e a quem pertencemos. Este homem está fazendo essas atrocidades porque um dia entregou seu coração a Satanás. Todos esperamos que ele pague pelos erros que ele cometeu. O próprio Deus espera isso e é assim que deve ser. Não temos ideia se um dia ele vai ter um encontro com Deus e mudar de atitude, mas sabemos que isso é possível e queira Deus que isso aconteça na vida dele. Que essa reflexão de hoje seja para mim e para você uma confirmação bíblica de que nós somos responsáveis pelo que fazemos. Desde quando o homem foi criado, nós já tínhamos essa tendência. Lembra-se quando Deus passeava no jardim e procurou o homem para saber o que tinha acontecido após o pecado? Ele perguntou ao homem: o que fizeste? E o homem deu a seguinte desculpa: a mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi. E ao perguntar a Deus, a mulher, por que fizeste isto? Ela também teve a mesma reação e disse: a serpente me enganou. Já pensou, querido? Essa postura tem milênios e milênios de existência. E eu espero que hoje, ao refletir na palavra de Deus e ao levarmos em consideração todas estas coisas, possamos nos aproximar do Senhor com o seguinte pensamento: Senhor, eu sou um pecador e tudo o que eu fiz que te desagradou, todos os meus pecados, os pequenos e os grandes, os mais graves, os mais cruéis, foram escolhas próprias, foram escolhas minhas. Então, Senhor, tem misericórdia de mim, habita na minha mente, transforma o meu coração, me faça pensar com a tua mente, me faça pensar como o Senhor quer que eu pense. Dá-me o privilégio de ter a tua mente, Senhor. Essa deve ser a nossa oração. Eu espero que Deus abençoe você grandemente e que esses eventos aí só nos levem à reflexão e à certeza de que estamos próximos às portas de vermos o Senhor Jesus voltando. Busque ao Senhor com sabedoria, assuma o seu pecado, humilhe-se na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Que Deus te abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre você. Esse é o meu desejo e a minha oração neste dia. Amém. Se você apreciou essa mensagem, então, por favor, compartilhe com seus amigos. Faça com que essa mensagem avance e vá adiante para que outras pessoas também tenham acesso à bênção da palavra de Deus. Você que está assistindo esse vídeo que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ajude esse ministério. Que Deus te abençoe e um grande abraço.